A chuva caía pesada naquela noite, grossa, barulhenta, como se cada gota tivesse peso próprio, batendo no asfalto e nos ombros curvados do menino parado à beira da calçada. Os faróis dos carros riscavam a escuridão em flashes rápidos e o cheiro de terra molhada misturado com gasolina formava aquele ar típico dos arredores da metrópole depois das 10 da noite. O garoto tremia. Não se sabia se de frio ou de vergonha, segurando firme a alça de uma mochila desbotada, enquanto dezenas de pessoas bem vestidas passavam por ele sem sequer diminuir o passo. O silêncio dele contrastava com as risadas altas que vinham da porta de vidro iluminada do restaurante de luxo logo atrás. Foi ali, sob aquele toldo elegante que não o protegia da chuva, que o homem rico parou, ajeitou o paletó caro e lançou um olhar demorado, cruel e avaliador sobre o menino. O comentário veio alto, seco, cortante, feito para ser ouvido por todos. Uma piada sobre pobreza, sobre destino, sobre como gente assim não sai do lugar. O riso que se seguiu ecoou mais forte que o trovão. O menino não chorou, não respondeu. Apenas baixou os olhos por um segundo, respirou fundo, como quem engole algo amargo demais, e deixou que cada palavra se acumulasse dentro do peito, pesada, dolorida, sem reação alguma que aliviasse aquela humilhação pública. O homem continuou falando, inflando o próprio ego, explicando para quem quisesse ouvir que a vida era simples, que sucesso era mérito, que fracasso tinha rosto e roupa, e que aquele menino molhado ali era o retrato perfeito de quem nasce errado. Algumas pessoas riram constrangidas, outras desviaram o olhar, mas ninguém interveio. O garoto permaneceu imóvel, sentindo a água escorrer pelo tênis velho, aquele com a sola começando a soltar, e pela manga curta da blusa fina que já não aquecia nada. Quando o milionário terminou o discurso e se virou, satisfeito, pronto para entrar em seu carro luxuoso, algo inesperado aconteceu. O menino deu 2 passos à frente, sem pressa, sem arrogância, e com um gesto simples, levou a mão ao bolso da calça. De lá, tirou um molho de chaves comum, gasto com marcas do tempo, exceto por um detalhe que parecia brilhar mesmo na chuva fraca. O símbolo metálico de uma das marcas de carros mais exclusivas do mundo. O som das chaves balançando foi baixo, mas suficiente para silenciar tudo. O homem congelou. O sorriso morreu no rosto. Os olhos dele seguiram o movimento da mão do menino até o carro estacionado logo à frente. Um modelo raríssimo, avaliado em milhões, discreto apenas para quem não entende de poder. Naquele instante, algo quebrou. Não foi só o orgulho do milionário. Foi a certeza absoluta que ele tinha de quem era superior naquela calçada molhada. Voltando algumas horas naquele mesmo dia, antes da chuva engrossar e antes de tudo desabar emocionalmente, o menino era apenas mais um rosto anônimo, atravessando a cidade grande com passos atentos e olhar curioso. Tinha por volta de 15 anos, corpo magro, postura discreta e um jeito de observar o mundo como quem aprende mais ouvindo do que falando. Morava longe dali, numa casa simples, daquelas geminadas, com portão de ferro que rangia e paredes que carregavam marcas do tempo. Aquele dia tinha começado cedo, como quase todos os outros. Café fraco, pão amanhecido, mochila nas costas e o ônibus lotado cruzando bairros que mudavam de cenário como capítulos de um livro desigual. Ele transitava entre mundos sem pertencer totalmente a nenhum. De um lado, a realidade dura de quem aprende a contar moedas, a reparar sapatos e a dividir espaço. Do outro, o universo distante dos prédios espelhados, dos restaurantes com nomes estrangeiros e das pessoas que falavam de cifras como quem comenta o clima. Ele conhecia esse mundo rico não por fazer parte dele, mas por observá-lo de perto, em silêncio, como quem estuda algo perigoso. Naquele dia específico, algo o puxava para aquela região da cidade, como se fosse um compromisso invisível. Ele sabia
onde estava pisando, sabia o tipo de gente que frequentava aquele lugar, e mesmo assim foi, não por curiosidade, por necessidade emocional. Era um dia de teste, mesmo que ninguém soubesse disso ainda. A explicação para tudo isso começava muitos anos antes, com o pai do menino. Um homem de fala calma, olhar cansado e mãos que carregavam marcas de quem já construiu coisas do zero. Ele era conhecido no mundo dos negócios como alguém brilhante, quase lendário. Mas dentro de casa, era apenas um pai, rígido, silencioso e extremamente coerente com o que pregava. Desde pequeno, o garoto ouviu a mesma frase repetidas vezes, sempre nos momentos mais inesperados. Dinheiro revela, não constrói caráter. O pai acreditava nisso com uma convicção quase dolorosa. Por isso, tomou uma decisão que muitos chamariam de cruel ou excêntrica: criar o filho longe do luxo que poderia ter desde o berço. Nada de carros caros, roupas de marca ou escolas exclusivas. O menino cresceu aprendendo a pegar ônibus, medir informação, a observar o desprezo nos olhos de alguns e a bondade tímida em outros. O pai fazia questão de colocá-lo em situações desconfortáveis, não por sadismo, mas por preparação. Queria que ele soubesse o peso de ser ignorado, a sensação de ser subestimado, o gosto amargo da injustiça. Se você sobreviver a isso sem virar alguém pior, aí sim estará pronto, dizia. E naquele dia chuvoso, nos arredores daquela metrópole indiferente, parecia que todas essas lições estavam prestes a ser colocadas à prova de uma vez só. Naquela tarde, antes da noite cair pesada sobre a cidade, o menino passou horas andando sem rumo fixo, como se estivesse adiando algo que sabia que precisava enfrentar. Ele tinha um endereço anotado num papel dobrado no fundo da mochila, já amassado de tanto ser aberto e fechado ao longo da semana. Era o endereço do restaurante. Não era um lugar qualquer. Ali se reuniam empresários, investidores, gente que falava baixo e pagava caro para não ser confundida com o resto do mundo. O garoto sabia disso porque já tinha passado por ali outras vezes, sempre de longe, observando a coreografia silenciosa dos carros importados chegando, dos manobristas correndo, das portas se abrindo como portais para outra realidade. Naquele dia, o pai havia sido direto ao telefone, sem rodeios, com a voz mais grave do que o normal. Disse apenas: "Hoje você vai ver alguém que precisa ser visto. Não intervenha antes da hora. Só observe." O menino não perguntou quem. Já tinha aprendido que algumas respostas só vinham depois da dor. Ele chegou cedo demais. Ficou parado sob uma marquise próxima, sentindo o peso do lugar, percebendo como as pessoas olhavam através dele, como se fosse invisível. A chuva começou fina, quase tímida, e ele continuou ali, esperando. Não por carona, não por dinheiro, mas porque sabia que aquele encontro fazia parte de algo maior, algo que fecharia um ciclo antigo, mesmo que doesse. O homem que sairia do restaurante mais tarde, o mesmo que pisaria no orgulho do menino sem saber quem ele era, carregava uma história que poucos conheciam por completo. Por fora, era sucesso puro. Ternos sob medida, relógio pesado no pulso, sorriso treinado e uma segurança quase agressiva ao falar de si mesmo. Mas havia algo no jeito como ele andava, sempre um pouco inclinado para a frente, como quem está constantemente tentando se provar. Anos atrás, ele tinha sido parceiro do pai do garoto, alguém em quem se confiava decisões grandes, valores maiores. Ainda. Só que enquanto um acreditava em construir algo sólido e justo, o outro enxergava atalhos, vantagens ocultas, contratos quebrados por baixo da mesa. A ruptura não foi pública, nem barulhenta. Foi silenciosa, amarga, daquelas que não viram manchete, mas moldam destinos. O menino cresceu ouvindo fragmentos dessa história, nunca como vítima, mas como aprendizado. Sabia o nome daquele homem, sabia o rosto, sabia o tipo de desprezo que ele nutria por quem lembrava de onde veio.
Quando o viu entrando no restaurante naquela noite, rindo alto, cercado de gente que o bajulava, o garoto sentiu um aperto estranho no peito. Não era ódio, era uma mistura de tristeza e clareza. Ele entendeu ali que algumas pessoas sobem tão alto que esquecem completamente o chão. E foi exatamente esse homem que, horas depois, pisaria na calçada molhada e pisaria também, sem saber, numa lição que estava atrasada há muitos anos. Quando o homem saiu do restaurante, já passava das 10 e a chuva tinha mudado de tom, mais fria, mais pesada, como se a cidade estivesse cansada daquele dia. O menino ainda estava ali, agora totalmente exposto, sem marquise, sem proteção, como se tivesse escolhido sentir tudo por inteiro. O milionário veio cercado de risadas e comentários altos, falando de negócios, de viagens, de números que não cabiam na cabeça de quem contava moedas. Foi nesse instante que o olhar dele pousou no garoto. Não foi imediato. Primeiro veio o incômodo, depois o julgamento rápido, automático, quase instintivo. O menino pediu a carona com educação demais para aquele ambiente, com uma voz baixa, firme, sem desespero. Aquilo pareceu irritar o homem. Talvez porque a educação vinda de alguém fora do lugar fosse ofensiva para quem construiu a própria identidade, se sentindo acima. A humilhação veio em forma de piada, mas carregava veneno. Cada palavra era um lembrete cruel de hierarquia, de quem manda e quem pede. O garoto sentiu o rosto queimar, o estômago contrair, o coração bater no ouvido. Mesmo assim, ficou em silêncio. O pai sempre disse que o silêncio, quando bem usado, pesa mais que qualquer resposta. E naquele momento, enquanto todos observavam esperando uma reação, o menino decidiu suportar. Não porque era fraco, mas porque sabia que aquele era o último passo antes da verdade aparecer inteira. Quando o molho de chave surgiu, não houve espetáculo, nem frase de efeito, só um gesto simples, quase tímido, mas devastador. O símbolo metálico balançando na mão do garoto parecia deslocado da realidade, como se alguém tivesse colado um pedaço de outro mundo ali, naquela cena suja de chuva e desprezo. O silêncio que se formou foi pesado, constrangedor, daqueles que fazem o tempo desacelerar. O milionário demorou alguns segundos para entender, e quando entendeu, foi visível. Os ombros perderam rigidez, o maxilar travou e os olhos, antes cheios de soberba, agora buscavam confirmação no carro estacionado à frente. O menino caminhou até ele com passos firmes, abriu a porta como quem faz aquilo todos os dias. E então olhou para o homem não com vitória, mas com algo mais profundo, decepção. Foi ali que ele ofereceu a carona, não como provocação, mas como espelho. "Tá chovendo forte. Se quiser, eu levo", disse com a mesma educação de antes. O convite não era sobre conforto, era sobre confronto. Dentro daquele carro, cercados por silêncio e couro caro, a inversão de poder não precisava ser explicada. Ela era sentida em cada respiração contida do homem que, pela primeira vez em muito tempo, não sabia onde colocar o próprio orgulho. Dentro do carro, o som da chuva batendo no teto criava um ritmo estranho, quase um coração acelerado que não pertencia a nenhum dos dois. O interior era silencioso demais, limpo demais, contrastando violentamente com o que tinha acabado de acontecer do lado de fora. O menino dirigia com calma, mãos firmes no volante, postura reta, como alguém que aprendeu cedo a não desperdiçar energia com exibicionismo. O milionário estava no banco do passageiro, rígido, olhando para frente, evitando qualquer contato visual, como se o simples ato de virar a cabeça fosse admitir algo que ele passou a vida inteira negando. O garoto quebrou o silêncio com poucas palavras, escolhidas com cuidado. Não falou de dinheiro, não falou de poder, falou de escolhas. Perguntou se ele dormia bem à noite. A pergunta pegou fundo, mais do que qualquer acusação.
O homem tentou rir, desconversar, mas a voz falhou. O menino então comentou, quase casualmente, que o pai sempre dizia que algumas fortunas são construídas com tijolos, outras com pessoas. A frase ficou suspensa no ar. O milionário entendeu exatamente do que se tratava. Cada semáforo fechado parecia um julgamento silencioso. Cada quilômetro percorrido era um retorno forçado ao passado que ele tentou enterrar sob contratos e cifrões. Ali, naquele carro, ele não era o homem poderoso do restaurante. Era apenas alguém sendo visto de verdade, talvez pela primeira vez em anos. Em determinado momento do trajeto, o menino mencionou o nome do pai. Não foi jogado, foi entregue. O efeito foi imediato. O corpo do milionário reagiu antes da mente, como se tivesse levado um soco invisível. Ele virou o rosto lentamente, os olhos arregalados, tentando encaixar o quebra-cabeça que agora fazia todo sentido. O garoto explicou, sem rancor, que sabia quem ele era, sabia o que tinha feito, sabia como aquela fortuna tinha crescido. Disse que aquele encontro não era sobre vingança, nem sobre humilhação reversa. Era sobre fechamento, sobre olhar alguém nos olhos e devolver com dignidade tudo aquilo que um dia foi tirado. O menino contou que o pai sempre acreditou que o maior castigo de alguém assim não era a ruína financeira, mas o confronto com a própria consciência. O carro parou próximo a um ponto iluminado, longe do restaurante, longe das pessoas que antes riam. A chuva tinha diminuído, mas ainda caía, insistente. O garoto desligou o motor e disse que aquele era o destino. O milionário ficou parado, como se tivesse esquecido como se abre uma porta. Quando finalmente saiu, não houve despedida formal. Só um olhar baixo, pesado, de alguém que entendeu tarde demais que status não protege do vazio. O menino ficou ali por alguns segundos, depois que o homem fechou a porta e se afastou, encolhido, agora pequeno sob a chuva que ele antes ignorava. Respirou fundo, sentindo algo que não era exatamente vitória, nem alívio completo. Era uma paz estranha, silenciosa, como quando se termina algo que precisava ser feito, mesmo sem saber explicar direito. Ele seguiu viagem, atravessando a cidade que nunca dorme, observando novamente as luzes, os prédios, as pessoas apressadas. Naquela noite, nada tinha mudado externamente. Ele ainda vestia roupas simples, ainda passaria despercebido por muitos. Mas por dentro, algo tinha se alinhado. Ele entendeu que o verdadeiro legado do pai não era a empresa, nem os carros, nem o dinheiro guardado em números absurdos. Capacidade de atravessar o mundo sem perder a humanidade. Aquela humilhação inicial, aquela dor pública, tinham sido parte de um teste final. E ele passou não por mostrar poder, mas por não se deixar corromper por ele. A cidade continuava indiferente, mas o menino sabia que dali em diante caminharia com uma clareza que poucos têm a sorte de alcançar. Eu acompanhei essa história de perto, e até hoje ela me arrepia porque ela não termina com aplausos, nem com justiça poética exagerada. Ela termina como a vida costuma terminar, em silêncio, reflexão e escolhas que ninguém vê. O milionário continuou rico, ao menos financeiramente, mas nunca mais foi o mesmo. O menino seguiu crescendo, assumindo aos poucos o império do pai, mas mantendo a mesma postura discreta, o mesmo olhar atento, a mesma consciência afiada. Esse dia específico não transformou o mundo, mas transformou pessoas. E às vezes é só isso que importa, porque riqueza sem caráter pesa, cansa, cobra, e dignidade, mesmo quando molhada pela chuva e ignorada por todos, sempre encontra um jeito de se manter em pé. Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha tocado em algo seu também. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.